Olá, meus amigos do Museu Virtual da FEB. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de vídeos que o Museu Virtual está disponibilizando para vocês aqui na internet. Um dos aspectos que devem ser vistos, devem ser levados em conta para se entender a FEB como um todo, é o exército alemão. Quem era o inimigo que a FEB foi lá combater? A gente lê muito isso aí em livros, mas existem algumas ideias errôneas sobre isso aí, principalmente alguns livros que são mais antigos um pouco. Então, para se entender, o que realmente, por que o soldado brasileiro lá em 1944 saiu do Brasil, por que ele atravessou o Oceano Atlântico, por que ele foi lutar na Europa, contra quem ele estava lutando, contra o quê, da onde que era essa tropa, como que era formada, qual era a idade desse pessoal. Então, assim, para a gente ter um entendimento global do que foi a Força Expedicionária Brasileira, nada mais interessante do que entender o que era o inimigo, como é que era formado o exército alemão, como é que ele era organizado. Então já tivemos uma palestra que falava do exército alemão presente na Itália, no Teatro de Operações que a FEB foi, mas também agora vamos ter uma palestra sobre o exército alemão como um todo, como foi a sua formação a partir de um pouco antes ali do início da guerra, em 1939, até a chegada da FEB lá na Itália. Então hoje eu chamo um amigo de longa data, Coronel Vaz de Castro, Eric Vaz de Castro, que além da formação militar, oficial da Academia Militar das Agulhas Negras, fez a Escola de Comando do Estado-Maior também e tem formação em História. Além disso, tem pós-graduação em Cultura e Política do Brasil, pós-graduação em História Militar e está aí há mais de 30 anos servindo a nação com o Exército Brasileiro. Então, sem mais delongas, convido o nosso amigo Coronel Vaz de Castro para iniciar a sua palestra no dia de hoje. Muito obrigado, Coronel. A palavra está contigo. Bom, antes de mais nada, agradecer a generosa apresentação do Coronel Zari, amigo lá de longa data da 2ª Divisão e da 2ª Região Militar. Uma boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, o pessoal do Museu Virtual da FEB, agradecer aí a oportunidade de participar dessa manutenção da memória militar do Brasil. A história militar era a minha jogada a segundo plano na academia, por razões diversas. Então, é um prazer ver um grupo de civis, isso é muito importante, alguns com vínculos com a força, claro, mas outros não, engajados com a preservação da memória. E como o Coronel Zari falou, nós vamos tratar aqui do exército alemão. Não o exército alemão que enfrentou a FEB, nós vamos subir um clique a mais aqui, a organização geral do exército alemão. E qual é a importância dessa palestra? A maioria das bibliografias, eles tratam dos altos escalões. Eles partem do pressuposto que o leitor sabe o que está escrito, conhece a estrutura, sabe o que é uma divisão, sabe o que representa o exército de campanha, e nem sempre corresponde à verdade. Às vezes, o memorialista, por exemplo, ele escreve achando que vai ser lido por militares, mas o civil, às vezes, ele não tem essa formação. Então, tratando do exército alemão, é algo complicado, que a gente tem a percepção de confundi-lo com o nazismo. Então, eu vou separar essa parte ideológica da palestra e vou tratar somente da parte militar. O exército alemão ele é considerado por alguns entusiastas, é um assunto apaixonante, que ele tem ou entusiastas ou pessoas que não gostam realmente do assunto. Os entusiastas eles acabam se rendendo a alguns mitos da invencibilidade, infiabilidade do exército alemão, enquanto os detratores caem completamente no outro ponto. Era um exército que no final era só formado por velhos e crianças, era um exército que se rendeu, era um exército que a partir na metade da guerra já era um exército derrotado que já não sabia disso. E a gente tem que tender a um meio termo sobre esses assuntos ali. Então, alguns historiadores, que vai ter apaixonada, eles falam que os 2 melhores exércitos do século XX. É o exército alemão na Primeira Guerra e o exército alemão na Segunda Guerra Mundial. Compreensível esse entusiasmo. Claro que se for ver uma visão mais acurada, tem o exército americano no final do século XX e tal.
Mas se levar em conta o que o exército, o povo alemão fez na Primeira e Segunda Guerra, que eles enfrentaram praticamente sozinhos as grandes potências da época. E levando em consideração que a Alemanha é um país pequeno, sem muita capacidade demográfica, e enfrentou logo de cara a União Soviética, que era um país grande, né? E os Estados Unidos, fora Inglaterra, etc. Diferentes tipos de tropa que enfrentaram a FEB, só para dar um exemplo. Tem mais ali na palestra do Coronel De Novaes, ele foi bem no detalhes. Temos aqui a 90ª, não, 90ª, putz, me confundi agora. A 90 Panzer Grenadier, que é granadeiros blindados. Tem a 232 Divisão de Infantaria. Temos também a 42 Divisão de Caçadores. E o que é uma divisão de infantaria? Qual a diferença de uma divisão de caçadores? Não é a mesma coisa? E o que é uma divisão de granadeiros? O que é a mesma coisa que uma divisão de infantaria? É isso que nós vamos começar a destrinchar nessa palestra. Então, para falar da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, do Exército Alemão, e falar da gênese de um novo exército. Porque nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, na qual a Alemanha foi derrotada. Um detalhe, a Alemanha não chegou a ser invadida. Quando os aliados romperam a fronteira da Alemanha, a Alemanha pediu um armistício. Mas ela sofreu sanções pesadas. A próxima, por favor, obrigado. A Alemanha, no final da Primeira Guerra, ela perdeu sua aviação militar, sua artilharia de médio e grosso calibre, seus tanques de guerra, tá? Nós aqui no Exército nós chamamos de carro de combate, mas os tanques de guerra, era proibido ter tanque de guerra. Esse grupamento reunido aqui é para simbolizar o Estado-Maior. O que é um Estado-Maior? O Estado-Maior foi uma invenção prussiana do século XIX que sistematizou o planejamento militar. Então ele reúne várias especialidades para, em conjunto, fazer um planejamento. Um amigo meu falou uma vez que é o cartesianismo levado à arte da guerra. Por quê? Pega um problema, divide em problemas em frações menores, com especialidades menores e resolve. Basicamente, um Estado moderno, ele tem, no mínimo, um elemento de pessoal, um elemento de inteligência, um elemento de logística e um elemento de operações. Tá? Mas isso, claro, o Estado-Maior hoje em dia tem muito mais que isso. Então, o Estado-Maior alemão chegou a ser considerado organização criminosa no final da Primeira Guerra Mundial. E foi proibida a sua composição. O Estado-Maior, ele tem, de uma maneira geral, Estado-Maior do Exército, e também existe Estado-Maior em pequenas unidades, até nível batalhão. Então, o batalhão tem um Estado-Maior. Claro, com os militares com as capacidades necessárias ao desempenho de um batalhão. Um regimento em seu Estado-Maior, uma brigada, uma divisão. Mas foi proibida o Estado-Maior Geral do Exército Alemão. O alto comando foi proibido pela pelo Tratado de Versalhes. Foi proibido também submarinos e navios de grande calado. Os submarinos alemães fizeram estrago na Primeira Guerra Mundial. E, finalmente, o exército foi diminuído para 100 mil homens. O exército brasileiro hoje tem 200 mil. O americano, na época da Segunda Guerra Mundial, tinha por aí também 100, 200 mil homens. Mas para a Alemanha, 100 mil homens foi um castigo. O povo germânico, ele é belicista por natureza. Existe toda uma classe de pequena nobreza rural com anos, séculos de tradição militar. Os Junkers, os Jägers, os Jägers, relativa ao nobre inglês. E uma tradição militar muito grande na cultura alemã. Então, o que aconteceu? Isso era para domar o povo alemão e impedir que ressurgisse um exército. Claro que não ficou só nisso, houveram outras imposições humilhantes para a Alemanha, capitaneadas pela França,
mas o que nos interessa é basicamente essa parte. Até que surgiu esse senhor aqui, von Selk, conhecido como a esfinge de monóculo. A esfinge de monóculo. Ele liderou a seguinte concepção: ele teria um exército de 100 mil homens, mas seriam 100 mil homens, seria um núcleo de um exército, esses 100 mil homens. Então, cada militar teria que ser capacitado a assumir postos seguidos, acima da hierarquia dele. Então, o cabo seria preparado para ser sargento, um tenente seria preparado para desempenhar as funções de capitão, e por aí sucessivamente. E também ele abriu a parte de aprimoramento e inovação, porque eles estavam despossuídos de quase todas as armas utilizadas na Primeira Guerra Mundial. Qual foi o lado bom? Eles não tinham sucata, eles não tinham coisa velha, não tinham resquícios de armamento. Tinham que criar coisas novas. Os aviões tinham que ser novos. Eles perderam aqueles caças de 3 asas, triplanos, eles não podiam ter mais. Os submarinos eles perderam, artilharia. Então eles teriam que criar uma coisa nova. E ele teve sucesso. Claro, ele morreu em 1936, ele não viu o ápice do seu trabalho, mas ele deu o pontapé inicial. Por exemplo, na década de 20 e a década de 30, o exército alemão formou seus planadores, seus pilotos em clubes de planadores. Treinou atividades blindadas e mecanizadas na União Soviética. Seus paraquedistas foram treinados na União Soviética. Aí cai o primeiro mito, tá, sobre o exército alemão. Era um exército inovador. Ele aplicou inovações de outros países. Ele bebeu em De Gaulle sobre blindados. Tem um general russo que eu esqueço sempre o nome, que morreu nos expurgos de Stalin. O próprio a doutrina britânica para blindados também, só que ninguém colocava em prática. E o Guderian, que foi o pai dos blindados alemães, ele colocou isso em prática. O emprego de grandes tropas aerotransportadas, a concepção era russa e inglesa. Student, general da Força Aérea Alemã, ele aprimorou para grandes efetivos de tropa. Então não foi um exército inovador. Foi um exército que escutou o que era discutido nos círculos militares da Europa e implementou. E, pasmem, muito disso com apoio de Hitler. Muito desses aprimoramentos, dessas inovações implementadas pelo exército alemão, foram com apoio do Hitler. Por alguns motivos. Primeiro, que ele queria romper com o tradicionalismo daquela casta de oficiais tradicionais, com uma tradição longa, com gerações servindo o exército prussiano. O Hitler se contrapunha a esses generais, esse topo de uma casta que havia ali. E qual era a maneira dele fazer isso? Ouvindo as ideias novas. Então, se o comandante responsável por tudo que acontece ou deixa de acontecer, muito desse aprimoramento do exército alemão se deve ao Hitler, que deu o apoio dele, o aval dele. E graças a todo esse movimento, esse planejamento, o exército alemão de 100 mil homens começou a Segunda Guerra com 1 milhão. A campanha da França com 3 milhões de soldados. Não tinha blindado, começou com uma grande quantidade de blindados. E a Alemanha fez esse estrago. A Alemanha, ela manteve o fronte em todos esses países. França, Dinamarca, Finlândia, Rússia, norte da África. Então, como eu falei, ele partiu de 100 mil homens para 3 mil homens nas vésperas da invasão da França. 2 milhões de homens participaram da invasão. Um país pequeno. A Alemanha não é um país grande. Então, pessoal, graças a essas medidas,
o exército alemão passou de 100 mil homens para 2 milhões e 500 homens nas vésperas da invasão da França. Erro. Passou para 3 milhões e 500 mil homens. 2 milhões foi para a invasão da França. Um país do tamanho da Alemanha passou em menos de 10 anos um exército de 100 mil para um exército de 1 milhão de homens. O segundo mito, antes da gente começar, tá? Sobre a superioridade técnica. Nunca houve superioridade técnica, pelo menos no início da guerra, do exército alemão. A superioridade era principalmente tática. Os blindados alemães, eles não eram, em sua maioria, eles eram mais fracos que os blindados franceses no início da guerra. Mas houveram inovações táticas que viraram esse jogo. No começo da invasão da França, a Alemanha utilizava até blindados tomados da Tchecoslováquia. O Panzer 38 toneladas. Mas houve sim uma superioridade técnica. E aí eu entro a guerra relâmpago, a famosa Blitzkrieg, que é a chave da velocidade. Né? Foi várias especialidades, várias nós chamamos aqui no Exército de armas, utilizadas de maneira combinadas, tá? Artilharia, intensa sincronização com os blindados, com a infantaria. Já se fazia isso na Primeira Guerra Mundial, mas não nesse nível que foi a Blitzkrieg. Então aqui nós temos algumas coisas. Era o quê? A ponta de lança formada por blindados, ao contrário do que alguns exércitos defendiam, ainda presos na Primeira Guerra Mundial, que o tanque de guerra era uma plataforma de alvos, de armas utilizada em apoio à infantaria. O que os alemães implementaram? Reúne todos os blindados numa força única. Eles entram em linha e saem atropelando quem está na frente. A infantaria acompanha. Então aqui temos o blindado, no caso aqui, se não me engano, é um Panzer I, o mais fraco, com metralhadora, não era nem canhão, acompanhado por uma infantaria móvel e com apoio de artilharia e da Força Aérea. A Força Aérea no nível tático, a Força Aérea cumprindo missões a pedido da infantaria, a pedido do cliente que estava no terreno, não um planejamento de ataque aéreo planejado em altos escalões, um bombardeiro, não. Era um apoio ao soldado que estava na ponta da linha. O batalhão pediu apoio aéreo para um alvo específico. O destaque aqui é o Stuka, o bombardeiro de mergulho, que ele simplesmente mergulhava em direção ao alvo, soltava sua bomba e subia. Muito mais preciso. Então, esse conjunto formava a Blitzkrieg. Então, um choque com os blindados, rompia a posição inimiga, eles iam embora, a infantaria motorizada ia junto, a infantaria a pé, ele alargava essa brecha e mantinha o inimigo ocupado. E a aviação e a artilharia dando apoio todo para essa tropa que estava atacando. E um detalhe que só soube quando eu pesquisei para essa palestra, né? Um fator que não damos atenção, o rádio. Foi implementado o rádio em grande escala, principalmente para coordenar todo esse trabalho, tudo via rádio. Foi uma inovação, rádio utilizado nessa escala, nesse nível. Para a gente hoje é comum o rádio, já está no nível celular, eu ministro essa palestra, cada um na sua casa em tempo real. Mas para início da final da década de 30 era uma inovação. Aí eu descobri que o Papa dos blindados alemães, ele era oriundo da arma de comunicações, ele era especializado em comunicações. Era a especialidade dele. Talvez isso explique muito esse aprimoramento. Sobre a Blitzkrieg, quebrar um outro mito.
ela não foi uma doutrina invencível durante toda a guerra. Tanto que os especialistas chamam a Segunda Guerra, o exército alemão tem 3 fases. O auge, que foi a fase da Blitzkrieg, depois teve a campanha da Rússia, e finalmente a retirada, que já não tinha mais como fazer a Blitzkrieg, né? E a Blitzkrieg, ela começou a ser quebrada. Quando você cria uma doutrina nova, uma tática nova, é normal que contramedidas sejam criadas e tomadas. E o russo criou contramedidas, aproveitando as suas características, as suas vantagens. Ele criou contramedidas que ele parou a Blitzkrieg. O russo utilizou muito a quantidade de homens, a massa que ele tinha. Fez defesas em camadas. Até o ponto, o alemão rompia a primeira, a segunda, na terceira camada não conseguia romper mais, perdia o fôlego. Então, esse é outro mito também. Mas foi realmente uma inovação. E coisa que tem que tomar cuidado aqui, antes da gente começar, que quando a gente fala de qualquer exército, a gente tem uma fotografia da hora, do momento. Mas isso pode mudar no momento seguinte. Não foi o mesmo exército alemão que começou a guerra, foi o mesmo que terminou. Um exemplo aqui, na campanha da Polônia, que foi o primeiro combate da Segunda Guerra Mundial, o apoio aéreo não foi eficaz na Blitzkrieg. Não funcionou. O que funcionou foi a artilharia, foram os canhões. Mas a Força Aérea deixou a desejar. Já na campanha da França, pouco tempo depois, isso foi corrigido. Começando aqui então a organização, finalmente, falando aqui do mais alto nível, do nível político. E um pouco aqui do nível, também, por que não, do nível estratégico. Tá? E aqui nós já vimos fiz questão de pegar isso aqui na original. Tá? Outro mito também. A parte tática alemã era perfeita. Eles eram muito eficientes. O que prejudicou muito o exército alemão na Segunda Guerra foi justamente a parte política. Vou dar um exemplo aqui, o Hitler. Ele era o comandante supremo do povo alemão e o comandante do exército, sendo que tinha outro escalão acima. Então, isso confundia. Então, nós temos aqui, no primeiro quadradinho, o líder do exército alemão, do povo alemão, Hitler. No segundo nível, em destaque aqui, a SS, que depois eu entro em detalhes sobre a SS. Tinhas aqui o alto comando das Forças Armadas, o Wehrmacht, que alguém falar alemão e está convidado a me corrigir, tá? A Wehrmacht não é exército, é Força Armada. Eu era um que há anos atrás eu fiz essa confusão e fui corrigido. Aí, para dar um exemplo aqui, temos o ministro de Armamento e Produção de Guerra e ministro da Defesa. Ou seja, nós temos o ministro da Defesa e um alto comando das Forças Armadas. E no terceiro nível nós temos a Marinha, né, o Exército, que é o Heers, e a Luftwaffe, que era a Força Aérea. Olha outra confusão. O ministro da Defesa era o comandante da Luftwaffe, Goering. Ele tinha as duas funções. Ou seja, como é que ele vai defender? Ele vai implementar medidas do Ministério da Defesa, sendo que ele não é imparcial o suficiente, porque ele é comandante da Força Aérea também. Isso aconteceu. Até nas crises de recrutamento, nunca faltou voluntários em recrutamento dos paraquedistas alemães que eram da Força Aérea. Por quê? O ministro da Defesa botava a mão dele no jogo. Então, essa confusão gerou problema para a Alemanha na Segunda Guerra. Como é que o Hitler era o chefe supremo do povo alemão, aí tinha o alto comando das Forças Armadas, e ele era também, desde 1941, o comandante supremo do Exército Alemão, o comandante do Exército Alemão, do alto comando alemão. A confusão estava aqui. Eu já falei aqui do alto comando alemão, né? Nós vamos tratar aqui só do que está sublinhado, é o Heers, o Exército Alemão. A Luftwaffe ainda vou comentar alguma coisa da Luftwaffe da Força Aérea durante a palestra. Agora da Marinha, não tenho o que comentar. Eu já falei do Estado-Maior alemão, né? Já tinha antecipado. Ele tinha o departamento de tropas, departamento logístico, departamento de engenharia, departamento de instrução, vários departamentos que coordenavam
todo o exército alemão em alto nível. Não é parte tática agora, isso aqui não é tática. Tá? Coordenações com ministérios, era tudo feito nesse nível. Então, o alto comando do exército alemão agora, tá? Ele se dividia em grupos de exército. Tá? Grupo de exército A, B, C, aí por aí vai. Tá? Que eu vou explicar no quadrinho como é que se organizava. Isso, o grupo de exército já é tática, já é parte de guerra, parte operacional. Tá? Já é tático mesmo. É um alto nível, mas é tático. Então, aqui, na verdade, é um esqueleto do exército alemão. Tá? Então, tem o alto comando do exército, tem os grupos de exército. Cada grupo de exército é formado por exército de campanha, que é formado por corpos de exército, que é formado por divisões, cada divisão por regimentos, cada regimento por batalhões. Batalhões são formados por companhia e companhias por pelotões. É uma estrutura que é comum no mundo moderno. Tá? Do século XIX em diante, seja exército da China, do Japão, da Rússia, eles seguem basicamente seguiam essa estrutura. Tá? Às vezes, um coloca a brigada no meio, outros não tem brigada, outros a brigada é algo ad hoc, feito só para cumprir determinadas missões, mas isso aqui não é a característica exclusiva do exército alemão. Então, aqui seria o organograma geral, como eu estava falando. Né? Então, um grupo de exército é formado por, no mínimo, 2 exércitos de campanha. Cada exército de campanha é formado, no mínimo, 2 corpos de exército. Cada corpo de exército é formado, no mínimo, 2 divisões. E por aí vai. Se eu não me engano, da FEB, nós éramos o 4º corpo de exército. Do 5º exército de campanha. Geralmente, na Alemanha, era o grupo de exército A, Alfa, Bravo, Charlie, ou Norte e Sul. Depende muito da campanha. E não era uma composição fixa. Pegava tropas, vou pegar tais exército de campanha, vou mandar o grupo de exército Alfa, por exemplo. O grupo de exército A, ele não teve a mesma composição durante toda a guerra. Era variável. É o máximo escalão tático. Também era conjunto. Ele operava com a Força Aérea e com a Marinha, dependendo do TO. No mínimo, 2 exércitos de campanha. Um efetivo variava em torno de 400 mil homens. Um grupo de exército tinha 4 vezes mais o efetivo permitido pela Convenção, pelo Tratado de Versalhes, que a Alemanha foi descumprindo paulativamente durante a década de 20 e 30. Que tinha um relatório de fiscais do Tratado de Versalhes, sinais de logro, é o termo que eles usaram. Claros sinais de logro. Ou seja, não é só o brasileiro que é malandro. O alemão foi malandro também. Tá? O alemão, ele sistematicamente, ele trapaceou o Tratado de Versalhes. Então, o exército de campanha, tá? Em 1940, tinham 16, sendo que 2 Panzer blindados. O mínimo previsto, 2 corpos de exército, efetivo variável, como eu falei. Né? Isso, efetivo variável. E quando você vê a campanha alemã na Itália, pode ver que realmente, às vezes, um corpo de exército, por exemplo, ele ora era de exército de campanha, ora era de outro. Era muito flexível. O efetivo em torno de 200 mil homens. Claro, se eu tiver um exército de campanha com mais corpos de exército, o efetivo vai ser maior. Aqui só um exemplo de um corpo de exército na campanha da França. Tá? Corpo de exército. Aqui mais de 33. No mínimo 2 divisões. Total de 60 mil homens. Isso também, isso, como eu disse antes, não tinha muita diferença para os outros exércitos, não. Tá? Quando a FEB chegou na campanha na Itália, o 4º corpo de exército tinha 2 divisões. Porque a maioria estava para a Operação Dragon, a invasão do sul da França.
Então é a mesma coisa, formado então por no mínimo 2 divisões. Vamos agora para a divisão, tá? Então já expliquei o que é um corpo de exército, o que é um grupo de exército, um exército e um corpo de exército, tá? Formado cada um pelo escalão de baixo, um grupo de exército por exército de campanha e por aí vai. A divisão é a base tática. Se o grupo de exército é o mais alto escalão, a divisão é o módulo básico tático do exército alemão. E arrisco a dizer da maioria dos exércitos da Segunda Guerra Mundial, arrisco a dizer. Tá? Hoje, só para dar uma noção, no exército brasileiro é a brigada, a base. O módulo base tático é a brigada. Na Segunda Guerra, era a divisão. Como eu disse, escalão base, dependendo do seu tipo, de 10 a 16 mil homens. Tá? Composto por 2 ou 4 regimentos de arma base, arma realmente combatente, e as suas unidades divisionárias. Então, aqui nós temos no primeiro quadradinho, com 3 traços em cima, que é a nomenclatura. Eu estou usando não Dalton, estou usando mais antiga. Regimentos da arma base. E ao lado, nós temos as tropas de apoio, que vai ali, um regimento, tem os regimentos da arma base, se for blindado é blindado, se for infantaria é infantaria. Temos aí do lado, com essa bolinha no meio, artilharia. Temos aqui, já com 2 traços, um batalhão de reconhecimento. É o equivalente ao regimento de cavalaria mecanizado. No Brasil, nós chamamos de regimento os batalhões de cavalaria. Tá? Só para não confundir, é um nome histórico. Isso acontece muito no meio militar. Tá? Às vezes uma denominação é histórica, ela é diferente para cada país. Os dragões, por exemplo. Os dragões têm lugar que é cavalaria leve, os dragões da independência, né? E tem país que é infantaria montada. Então, isso varia muito. Então, nós temos aqui, do lado desse batalhão que tem uma lança, né? Esse com triângulo, com a bola no meio, é um batalhão anti-tanque, com armas anti-carro de combate. Essa com esse deitado em engenharia. E, por último, comunicações. Eu tinha falado como era importante as comunicações na Segunda Guerra Mundial. São as unidades divisionárias. Tem outras, tem logística, essas são as principais. E sua composição depende também do tipo de divisão. Aqui alguns exemplos: uma motocicleta de uma tropa de reconhecimento, um canhão auto-rebocado do regimento de artilharia. Temos aqui uma arma antitanque, e aqui já temos um obuseiro, um canhão sob lagartas. Eu já falei aqui dos apoios divisionários, regimentos de artilharia, geralmente com 2 a 3 batalhões de artilharia, às vezes, dependendo do período, calibre grosso, médio e pequeno calibre. Batalhão de reconhecimento, que ele procura o contato, o vigio inimigo. Existem vários tipos de batalhões e regimentos de reconhecimento. Tá? Esse batalhão em si é um batalhão que ele possui motocicletas e viaturas de blindagem de pequena capacidade. O batalhão de engenharia, que ele principalmente, entre as funções dele, é permitir que a tropa avance, tirando os obstáculos que o inimigo lança, ou lançar obstáculos para o inimigo não passar. E também é responsável por grandes trabalhos de camuflagem. O batalhão anticarro, que o nome já diz tudo, o batalhão de comunicações também, que é autoexplicativo. A missão dele é a divisão falar com seus regimentos. Essa missão, ligar a divisão ao regimento, por rádio ou telefone. Montavam o telefone de campanha, lançavam os fios e montavam a comunicação por telefone. Lembrar que na época, na Segunda Guerra Mundial, você não achava grandes ligações de telefone, o mundo ainda era rural, a Europa era rural, então precisava desse apoio. Ainda temos aqui saúde
e hospital de campanha motorizado, serviço veterinário. Aí cai outro mito. Grande parte do exército alemão era transportado por animais de carga, carroça. Apesar de toda a mecanização, toda a motorização, muito do exército alemão era transportado por carroça. E ali também as tropas que formavam o comando da divisão, né, montavam o posto de comando, os escritórios. E aqui nós temos nossos tipos de divisão. Temos diversos aqui, né? Infantaria blindada, a infantaria blindada, motorizada, caçadores, montanha, granadeiros blindados, a divisão ligeira, divisão de cavalaria. Aí tem os outros, territorial, guarnição, segurança, estático, fortificações, paraquedistas e SS. Essas em vermelho são as que eu vou abordar. Territorial, guarnição, segurança, eram missões específicas que no final da guerra acabaram virando divisões de combate. Às vezes uma divisão que não tinha artilharia, porque não ia para a guerra, só para vigiar uma instalação, vigiar um forte, mas acabaram depois sendo desviadas. A paraquedista tem uma coisa interessante. O exército alemão ele tinha batalhão paraquedista, mas não tinha divisão paraquedista. Quem tinha divisão paraquedista era a Força Aérea. A composição era muito similar à divisão de infantaria, mas a paraquedista era da Força Aérea. Mas como eu falei para vocês que o grupo de exércitos ele era conjunto. O que é conjunto? Ação do Exército, Marinha Aeronáutica. Então tinha essa mistura. Tanto que o comandante, se eu não me engano, do fronte da Itália, durante muito tempo, foi o Kessinger, que era da Força Aérea. Marechal de Campo Kessinger, o Risonho Albert, que era da Força Aérea. Então não causa estranheza isso, tá? Me causou, quando me falaram, eu achei estranho, porque a gente fica naquela que é do Exército, mas na Alemanha era o paraquedista da Força Aérea, e deram trabalho, hein? Monte Cassino só não foi tomada por meses pela ação da primeira divisão paraquedista alemã. E temos aqui a SS. A SS, as tropas de assalto, é um caso à parte. Era o exército do Partido Nazista Alemão. Foi criado para substituir o exército. Então, os ministros da guerra tinham 3 divisões, terminou no final da Segunda Guerra com 20 divisões, várias Panzer, altamente ideológicos, fanatizados, com uma programação doutrinária muito forte. Mas eu tenho que ser justo. Cometeram algumas atrocidades. A SS, por exemplo, é que fazia a segurança dos campos de extermínio do Holocausto. Né? Dispensa apresentações. Um absurdo. Mas verdade histórica seja dita, eram bons de guerra. Eram bons de guerra. Tá? Então não é porque tinha essa... Por que não? Eu, como ocidental cristão, falha de caráter, sem querer julgar, mas eram bons de guerra. Onde tinha uma tropa Panzer DSS, tinha qualidade. Até porque prioridade de recrutamento, SS, Força Aérea, Exército. E dentro do Exército, as Forças Blindadas. Então, a SS tinha prioridade no recrutamento. E o recrutamento havia uma seleção ideológica. Era analisado até os antepassados do candidato. Isso no início da guerra, né? No meio da guerra em diante, acredito que as exigências se tornaram mais flexíveis, pela falta de pessoal. E algumas observações aqui, né? Que eu vou tratar durante a palestra, que a motorizada vai virar granadeiros. A granadeira é uma coisa interessante. Granadeiro era uma distinção honorífica, que era uma tropa tradicional do exército prussiano, desde Frederico o Grande, século XVIII e XIX, que era o quê? Eram tropas que jogavam bombas manuais. Né? Granadeiras, granadas. Parece bobagem, mas aquelas formações que a gente vê em filme, um andando do lado do outro, causavam estrago. Considerado tropa de elite, e virou título. A tropa que ia ser homenageada ganhava o título de tropa granadeira. Só que no meio da guerra houve uma evolução das tropas motorizadas e deram esse nome de tropas granadeiro blindado, granadeiro Panzer.
As ligeiras também, muito parecido com as nossos esquadrões de cavalaria mecanizado, evoluíram para a divisão Panzer, e como eu disse aqui, a paraquedistas não pertenciam ao exército. Infantaria, né? É a maioria das unidades alemãs da divisão de infantaria. Em média, 17 mil homens, fotografia no início da guerra. Mas, claro, foram sendo flexibilizados, como eu disse, existe a fotografia do momento, parcialmente motorizadas. Tá? Havia muita tração animal, muita. A maioria das viaturas eram para apoios, tá? Tanto dos regimentos, tanto da divisão. Quais apoios? Aquelas tropas que eu falei para vocês, né? A tropa de reconhecimento, a tropa de artilharia, que tem que ter o canhão para rebocar, o caminhão para rebocar e levar a guarnição. Então, a divisão aqui, com essa característica, ela tinha um batalhão de reconhecimento de motocicletas, tá? Que era basicamente uma infantaria rapidamente transportada, tá? Ao contrário do reconhecimento, do outro batalhão de reconhecimento, e formado geralmente por 3 regimentos de infantaria. E o regimento de infantaria? Formado 3 batalhões a 3 companhias. Quando eu falo 3 companhias, são 3 companhias de infantaria mesmo. Ainda tem as companhias de apoio, companhia de comando, companhia de apetrechos, que tinham artilharia, tinha uma série de apoios mais específicos. Então, aqui, ó, unidades regimentais de apoio, pelotão de motocicleta, companhia anticarro, o regimento tinha companhia anticarro, tinha uma bateria companhia, a gente chama artilharia, a gente chama na artilharia bateria, mesmo que companhia, tá? Então tinha uma companhia de artilharia, que era a artilharia regimental, era uma artilharia conduzida por infante. Meus amigos de artilharia têm pesadelos quando eu falo isso para eles, mas existia. E houve uma mudança de estrutura, né, em 43, que foi reduzindo o quê? Quantidade de regimentos, quantidade de batalhões. Mas foram mudanças estruturais. Vocês podem ver as unidades criadas a partir de 43 e a partir de 44, elas tinham diferenças. Tá? Qual eram as diferenças? Aquele batalhão de reconhecimento, tipo 44, tá? Virou batalhão de fuzileiro. É um batalhão de infantaria com mais armas automáticas. Tá? A grosso modo. O regimento, que eu falei que tinha 3 batalhões, passou a ter 2 batalhões. Tá? Então, basicamente isso. Também a artilharia perdeu um batalhão. Esse tipo de modificações estruturais. Para quê? Porque não tinha mais efetivo, tinha que ser criados mais batalhões, a indústria alemã não conseguia acompanhar. Mas isso em 44, no final de 43 e no final de 44. Vocês podem encontrar na literatura, às vezes, umas diferenças essas diferenças. E toda característica também, às vezes, pelo momento tático, a composição da divisão muda. Naquela palestra sobre os inimigos da FEB, do Coronel de Novaes, a divisão de infantaria que enfrentou o Brasil em Monte Castelo, ela tinha 2 batalhões a mais do Corpo de Exército de Montanha. Uma mudança temporária, o que acontecia também. Divisão Panzer é a que tornou famoso o exército alemão, né? A divisão blindada. E aí eu vou falar para vocês o seguinte, tá? A gente acha que o exército alemão, né, prussiano, teutônico ali, certinho, formatado. Eu não vou dizer que era uma bagunça, mas na invasão da França eram 10 divisões blindadas. 3 tipos diferentes de divisão, cada um de um jeito. As 4, da primeira divisão até a 4ª, que foram para a Polônia, era de um jeito. 5ª, 6ª era outra. 7ª, 8ª era outra. Então, tem essa dificuldade na hora que eu vou falar de maneira geral.
tá? Esse organograma aqui está de uma maneira geral, tá? Média de 14 mil homens, para vocês raciocinarem. Uma divisão blindada. Entre 150 e 240 blindados. Tá? Por que isso, coronel? Porque é o seguinte, tem divisões com 3 regimentos e divisões com 2 regimentos. Dependendo da divisão. Tá? Então, por isso, essa variação. Tá? Isso só foi organizado em 41. 41 bateram o martelo e padronizaram, até por causa da campanha da Rússia. Mas a maioria terminou a guerra com 1 regimento Panzer e 2 regimentos de granadeiro. Tá? Mas vamos tocar esse organograma agora aqui no início da guerra. Tá? Então aqui nós temos à esquerda, com essa elipse, esse quadrado e 3 tracinhos, são 2 regimentos blindados. Tá? Com 3 regimentos blindados. Aí nós temos à direita uma unidade nova que é a brigada, que existia ainda um escalão intermediário, tá? Entre os 2 regimentos de infantaria e a divisão. Isso caiu a partir de 41 e algumas divisões criadas até para a campanha da França já não tinham mais estrutura de brigada. Tá? Nesse caso aqui nós temos o batalhão de reconhecimento, aquele com as motos que eu já falei para vocês, e 2 regimentos de infantaria, aí sim motorizado. Para quê? Lembra que eu falei que a Blitzkrieg tinha o tanque de guerra e a infantaria que ia de caminhão para acompanhar a velocidade desses carros de combate, desses tanques de guerra? Nesse caso, essa infantaria que atua junto, tá, era motorizada. Por que essa infantaria junto? Porque, às vezes, a infantaria era quem defendia o tanque de guerra contra as armas antitanque da infantaria. Então, não era. Vocês podem ver em filme, às vezes, o tanque de guerra avançando e o soldado do lado. O soldado vai proteger o tanque de guerra do soldado inimigo com uma arma antitanque. E o tanque de guerra vai proteger o soldado de ser atropelado, esmagado por um tanque de guerra inimigo. E as unidades da divisão que nós já tratamos, batalhão de reconhecimento, artilharia, batalhão antitanque, batalhão de engenharia e batalhão de comunicações. Sobre o regimento Panzer, tá? Era formado por cada regimento, por 2 batalhões a 3 companhias. Tá? Em média, 140 e 150 carros de combate, tanques de guerra. Total de 1.700 homens. Então, quando falarem ali de regimento Panzer, raciocina 150, mais ou menos 150 carros de combate. Antes de eu terminar com o regimento Panzer, algumas características, nem tudo são flores, né? Uma curiosidade, um grande problema dessas tropas blindadas eram as perdas por quebra. Esses veículos quebravam muito. Muita pane mecânica. No deserto, então, a areia era um abrasivo, né? Mas nas campanhas da Polônia, no norte da África, perdeu-se muitos blindados por pane mecânica. Então tinha que ter toda uma estrutura para recuperar esses carros. Isso é uma curiosidade aí. Temos a infantaria motorizada, tá? A divisão de infantaria motorizada eram 14 mil homens, foram criadas 11 divisões no início da guerra. Todas elas foram transformadas em granadeiros blindados. Todas as unidades eram motorizadas, claro, é o nome, né? E tinham 2 regimentos de infantaria por divisão. Ou seja, ao contrário da divisão de infantaria normal, que eram 3, a motorizada eram 2 regimentos. Eram 2, mesmo assim tinha esse efetivo grande. Aí vamos tocar aqui na divisão de granadeiros blindados, né? Que foi essa transformação a partir de 43, uma reestrutura total. Então, temos aqui o organograma, eram 2 regimentos, um regimento
mecanizado e o outro motorizado. Só um detalhe: a miséria já era grande, os problemas materiais do alemão eram tão grandes que desse regimento mecanizado, só um batalhão era mecanizado. O outro batalhão era motorizado. Isso por quê? Porque a indústria alemã não dava conta. A viatura mecanizada, vou dar um exemplo, essa aqui que está na foto. A grande vantagem desse veículo, que tem rodas e lagarto, é que ele consegue acessar terrenos que o caminhão não consegue normal. O caminhão normal não consegue. Então, o regimento a 2 batalhões, no caso do mecanizado, só um era mecanizado. Agora, aqui já entra já FEB, já, divisões de caçadores, divisões de montanha. Há uma diferença, tá? A gente às vezes acha nas traduções, nas memórias de Mascarenhas de Moraes, ele fala muito, mas que na verdade são as memórias dele não, acho que é o livro sobre ele, da Bíblia. É mencionado muito divisão ligeira, uma tradução grotesca do Caçadores, do Jäger. Só que existiam divisões ligeiras, que eu vou abordar mais tarde o que eram. Tá? Na verdade, eram divisões de caçadores. Quantos tinham divisões de caçadores para divisões de montanha? Caçadores era para terrenos de média altura e não tinha treinamento específico de montanhismo. Já as divisões de montanha, elas tinham treinamento específico de montanhismo. Tá? Eu falei aqui o General Mascarenhas de Moraes, lembrei aqui nas minhas anotações. Eles usavam o termo ligeira para a 42ª Divisão alemã. Tá? Mas, na verdade, é Jäger, é caçadores. Tá? Não é ligeira. Em 1944, não havia mais divisões ligeiras no exército alemão. É muito interessante, né? Terrenos elevados, em média 14 mil homens, terrenos elevados, utilização de tração animal, mas aí é por causa do terreno. O melhor meio de transporte e de tração em terrenos de montanha é a mula, o muar. Emprego descentralizado no terreno, porque a montanha ela separa a tropa, você não consegue manter a tropa junta. São muitos compartimentos. Então, o emprego é descentralizado. Algumas curiosidades aqui sobre a tropa de montanha, né? Rommel, a raposa do deserto, na Primeira Guerra Mundial, era da tropa de montanha. Outra curiosidade também, no assalto paraquedista, no ataque alemão à Creta, utilizaram uma divisão de montanha que desceu em Creta de avião. Depois os paraquedistas tomaram os aeroportos, eles desceram de avião, foram transportados para avião e só depois eles lutaram nas montanhas de Creta. Acho que era a quinta divisão, se não me engano. E o resto da composição é a mesma, com algumas variações, né? Então são somente dois regimentos. Divisões ligeiras. O que acontece na divisão ligeira? Foi uma tentativa de criar uma divisão que mesclasse um pouco a cavalaria, atividade de cavalaria. Então, pode ver que ele era formado por 2 regimentos de fuzileiros de cavalaria, ou seja, cavalo mesmo, e um regimento mecanizado. Não deu certo. Na campanha da Polônia, eles não deu certo. E eram 4. Eram 5. Minto, eram 4 na Polônia, eram 4. Para a França, todas foram transformadas em divisões Panzer. E aí foi meio no improviso, com o que tinha, que eles tinham que recuperar as divisões que foram para a Polônia. Criaram divisões novas, ainda tive que reequipar essas ligeiras. Então, a produção alemã não dava conta. Talvez esse seja o exemplo que eu falei para vocês dos 3 tipos diferentes de divisões blindadas na campanha da França. Então, essas 4 foram transformadas em divisões Panzer. Então, volto a dizer, não existia divisões ligeiras na Itália em 43 e 44. Isso é erro de tradução. A 5ª divisão foi uma coisa interessante. Foi criada no improviso para mandar para o Afrika Korps. E lá, já na África, foi transformada
em divisão Panzer. Ela foi criada em 41 e em 41 meses foi transformada em Panzer para compor ali eram duas divisões, se não me engano, que compunham a primeira tropa de Rommel, depois foram acrescentadas mais. Para terminar aqui, as divisões de cavalaria. A informação que eu tinha é que ela foi usada até a campanha da França. E tem muita pouca informação sobre ela. Mas depois, aumentando um pouco a pesquisa, perguntando para alguns amigos ali, na verdade, ela foi transformada em divisão Panzer em 41. Ou seja, ela na campanha da Rússia já. Então, ela chegou a lutar na Rússia como cavalaria. Ela era formada por regimentos de fuzileiros de cavalaria e caçadores de cavalaria. Eu não achei a diferença. Talvez seja o armamento, confesso. Se alguém souber, por favor, incrementa aqui o meu conhecimento, que realmente cheguei no limite. Foi muito pouco abordado essa divisão de cavalaria. Eu sei. Tudo bom, Eric? É o Coronel Rafael. Excelente. Já estou anotando aqui. Fala para mim. Isso aí vem da origem anterior das tropas de cavalaria montada, né? A diferença que você tem entre cavalaria montada e infantaria montada é que a infantaria montada ela não é treinada para combater a cavalo. Ela vai a cavalo, se dirige a cavalo até próximo do local de combate, apeia e combate. Então, ela não era prevista de fazer as ações de choque, de carga que existiam, né? Antes, lá na época da Primeira Guerra. É mais denominação mesmo que acabou ficando, né? E aí mudava um pouco a organização, composição e armamento, né? Obrigado, Rafael. Muito obrigado, cara. Já está anotado aqui, eu vou aprofundar. Você já me deu uma base para eu já seguir uma direção para ver se consigo incrementar. Ela tinha 16 mil homens e, como disse o Rafael, né, já parece que antecipou aqui, frações combatiam montadas, talvez com até ações de choque. Então, essa aqui é uma rápida passagem, tá, pelos tipos de divisões. Eu cheguei a falar algo sobre regimentos também, mas não procurei aprofundar até pela vastidão do assunto. Se eu fosse abordar a companhia, primeiro que não foge muito os outros exércitos, e segundo que ia ficar muito extensa a palestra, e eu preferi me manter até o nível regimento, que depois fica muito específico. É muito específico. Começar a falar de pelotão, de companhia, fica específico demais. Mas para quem quiser se aprofundar e ler algo a respeito de pequenas unidades, tem um livro aqui da Bibliex, editado pelo Estado-Maior americano, Estado-Maior do Exército Americano, que é a Ação das Pequenas Unidades Alemãs na Campanha da Rússia. Esse sim, ele trata no máximo nível batalhão. Também não explica muito a composição deles não. Mas ele conta as histórias, os combates de pelotões e companhias e batalhões. Mais uma vez, pessoal, eu agradeço a oportunidade, o tempo e a paciência, e estou aberto aí hoje ou depois, qualquer dúvida, qualquer assunto aí, me procurarem. Tá bom? Muito obrigado. Bem, Coronel Eric Vaz de Castro, o Museu Virtual da Força Expedicionária Brasileira agradece a sua participação. É uma palestra bastante técnica, e nós vamos abrir agora para as questões. Então, se alguém tiver alguma questão, já pode formular. Paulo, por favor. Boa noite, Coronel. Parabéns pela palestra, foi muito boa. E eu tenho uma pergunta que eu sinto que vai ser meio difícil, mas é uma curiosidade minha. Conhecendo o alemão daquela época e o exército brasileiro de hoje, qual que seria uma característica do exército brasileiro de hoje que o senhor acha que poderia ajudar o exército alemão daquela época? Fora a parte de não gostar do Hitler, né? Essa parte eu acho que é importante. Não, claro, mas a logística alemã era falha. O alemão, ele não dava muita atenção à logística. E o Brasil, como já era uma escola mais ocidental, e os seus ensinamentos na Segunda Guerra Mundial, nós damos mais atenção à logística. Tá?
Então, você está falando do exército de hoje, né? Nós temos mais preocupações com logística. O que nos falta aqui hoje no exército é recurso. Mas nossa mentalidade de logística é maior. O exército alemão ele se baseava muito em manobra e ele negligenciava um pouco, como é que eu posso dizer, alguns detalhes de planejamento também. Mas é a característica do alemão. Ele não se preocupava, por exemplo, em manter o terreno. Ele sofria ele raciocinava o seguinte: na primeira pressão eu cedo, eu recuo, e quando o inimigo vai se estabelecer, eu contra-ataco. Talvez, aí é um meio chute meu, mas às vezes eles deviam ter se aferrado mais ao terreno. Em Monte Cassino, os paraquedistas alemães se aferraram ao terreno. E demorou mais para serem conquistados. Porque às vezes nessa de você recuar, você não consegue contra-atacar. Mas é muito complicado falar por causa da situação de guerra. Você tem segundos para... Você reage por instinto numa guerra. Então, a gente levar o meu hoje... ensinamento de hoje, eu estou falando de ensinamentos na CNTP. Né? E também o seguinte, ensinamentos que eles não fizeram, que nós aprendemos que eles não fizeram, e estamos fazendo agora. Então, é complicado essa resposta por causa disso. Parece que não é que eu estou criticando, talvez o exército brasileiro da época também não tinha essa noção. Hoje, no século XXI, no ano de 2020, o exército brasileiro é mais preocupado com logística. Ele é mais preocupado com atualização doutrinária e logística. Na época da Segunda Guerra, não, mas você pediu para comentar o exército de hoje. Talvez se o alemão se preocupasse mais com logística, mais com o suprimento das tropas, ele teria evitado alguns problemas no combate. Por exemplo, vou agora ser polêmico, tá? Ele devia ter tomado Malta. Uma ilhazinha no meio do Mediterrâneo, que era uma base da Força Aérea Inglesa, que era onde saíam os aviões que atacavam os comboios alemães para o norte da África. Devia ter tomado Malta, mas não se preocupou com a logística dos comboios, com a segurança dos comboios, com o transporte de suprimento. Então faltou um pouco essa preocupação. Perfeito, muito obrigado. Rafael, por favor. Opa, boa noite aí a todos. Parabéns, Érica, aí pela palestra. Tem uma pergunta assim sobre... Você chegou a ver já, abordar a parte... O que levou ao pensamento militar que foi apropriado ali antes, propiciou o von Sicht montar a estrutura de defesa, a estrutura doutrinária da Alemanha, que deram esses resultados depois, acabaram desencadeando esses resultados para a Segunda Guerra Mundial, com o Mark von der Goltz, que tem o livro Nação Armada, e outras coisas que vêm do pensamento prussiano? Não, cara, eu na pesquisa eu não me aprofundei nisso, não. Eu fui mais pela decisão dele. O que eu não mencionei aqui, a primeira foi a decisão dele de formar esse núcleo profissional, tá? Esse núcleo profissional, capaz de, depois é só você colocar recruta, porque o núcleo profissional já está montado. E um ensinamento é que quando você mistura recruta com soldados experientes, você tem um ganho, uma ampliação mais rápida. Eu me preocupei também no sentido de inovação, que como eu tinha falado, que o exército alemão, ele não criou grandes inovações, mas ele se apropriou, né? O conhecimento era discutido, ele implementou. Agora, eu não entrei
na mentalidade alemã. Eu só falei que era belicosa, né? Até no século XIX, por exemplo, era um dos destinos dos filhos de nobre, o exército. Né? Eu falei um pouco, abordei superficialmente a carta prussiana, mas eu não entrei na pesquisa na parte filosófica alemã. Tá eu falo porque eu pesquisei, em parte, quando eu fiz a dissertação na SM, justamente o antes, né? Bem essa parte, né? A parte do pensamento militar ocidental que desencadeou nisso e que acabou tendo esses reflexos na prática aplicados no caso da Alemanha. Se você puder mandar uma cópia, cópia, cara? Eu tenho, eu consigo, eu estava falando estava falando com o César mais cedo até, eu consigo até falar disso, se quiserem depois num ponto disso, porque tem um livro do Colmar von der Goltz que se chama a Nação Armada, ou Nação em Armas, em que ele pega o pensamento e a prática do Frederico, que ele trouxe muita coisa dos princípios clássicos, resgatou de coisas de Roma, né, de princípios, principalmente em relação à formação e preparação e organização, e acabou aplicando isso depois à questão dos estados nacionais modernos europeus e depois das repúblicas que surgiram. Dá para falar disso daí, se acharem interessante. Coisa. Porque, inclusive, esse ponto, isso que foi falado uma parte dos recrutas e uma parte do exército profissional, né? Isso inclusive, foi feito depois da Revolução Francesa, chamava Lei do Amálgama, né? Foi um modo de organizar isso e aproveitar melhor rendimento. Na verdade, isso é romano, isso é o dispositivo de recrutamento romano da República Romana, né? Nem do Império, né? Que permitia que o romano tomasse surras atrás de surras e ainda ganhasse a guerra. Coisa bacana. Consegue essa dissertação para mim, meu amigo? Mando. Eu estudei essa parte mesmo, a questão do serviço militar no Ocidente, em parte, organizações, né? Inclusive essas apropriações transformadas em prática aí na casa. Uma coisa que você está falando de mito, né? Uma coisa que é interessante esse ponto assim. Você vê ainda hoje pessoas falam, não, o romano criou o soldado profissional. Não é isso. Ele criou a profissão de soldado. Ele não criou o soldado profissional. Aí vai aquele mito do soldado profissional que chegou até os anos 90, que era moda, e volta e meia você vê alguém falando, o exército profissional é melhor, o soldado... Não, o que eles falavam, De Gaulle falou depois no livro dele também, que você tinha que ter um exército com uma base de soldados do que a gente chama de efetivo profissional hoje, né? Mas com o recrutamento do serviço militar obrigatório, possibilitando recompletamento numa proporção razoável. Sim. Roma fazia isso, eles misturavam, porque era sorteio. Né? E o militar era elegível para o recrutamento, ele só era livre do sorteio depois que ele servisse pela 6ª vez. Ele podia servir um ano, servir dali a 8 anos, depois mais um ano. Então, mas manda para mim a sua pesquisa, cara. Pô, me interessei. Sim, eu vou colocar meu telefone no coisa ali pelo WhatsApp, que eu mando para você por ali depois ali. Excelente. Obrigada, Rafael. Coronel Paulo Novaes. Boa noite, tudo bem? Mais uma vez agradecer meu amigo Vaz de Castro pela apresentação. Queria só complementar uma ideia aqui, né? Que eu não estava me controlando aqui, mas o Rafael, né, acho que foi que acabou de falar, colega aí do BB também, a questão toda, a gente vê que a tradição do militarismo prussiano, ela vem com essas tradições, esse elan, essa tradição dos prussianos, ela vai para o exército imperial alemão da Primeira Guerra, e grande parte dos líderes do exército alemão da Segunda Guerra, eles têm a origem no exército imperial alemão, que é herdeiro direto do prussiano, né? Então, quer dizer, eles trazem essa carga aí dessa sistematização do trabalho do Estado-Maior Geral, né? Tanto é que, até como o Vaz de Castro abordou bem, uma das primeiras coisas que o Tratado de Versalhes extinguiu foi o Estado-Maior Geral, pela eficiência que dava para as estruturas alemãs. Depois, logicamente, ele foi reconstituído, né?
OKH, né, que é o Estado-Maior do Exército, depois teve das Forças Armadas, enfim. Né? Então, eles trazem isso. Então, trazer essa questão do... Então, os oficiais antigos, então, por exemplo, todos eles foram veteranos da Primeira Guerra. Na apresentação que eu fiz, eu mostrei que todos os comandantes de divisão que enfrentaram a FEB, todos eles tinham sido veteranos da Primeira Guerra, muitos até em função de Estado-Maior. Né? O próprio Rundstedt, ele foi major na Primeira Guerra, em função de Estado-Maior. Outros até como capitão em Estado-Maior de nível de divisão. Né? Então, todos eles têm aquela carga. Né? Então, eles trouxeram essa questão da tradição alemã. E a tradição prussiana, ela tem uma característica bem interessante. Ele tem uma frase, eu não sei se exatamente, traduzindo em português exatamente essa, mas a ideia geral é essa. O comandante tático é senhor da sua situação tática, ou seja, eles davam muita possibilidade para o comandante no nível mais baixo ter iniciativa, não era uma coisa tão centralizada assim. Então ele dava opção assim, o comandante que está do batalhão no ataque ou na defensiva, ele é o senhor de sua situação tática, ele vai tomar a melhor decisão para ele dentro daquela área que é da zona de ação dele. Ao passo que outros exércitos, como o inglês, né, o francês, eles tinham muito mais controle, limitavam mais. Então, isso dá uma vantagem para o alemão em termos de iniciativa. O oficial alemão, o graduado alemão, o sargento, o oficial, eles tinham um nível de iniciativa até maior. Até por isso que o exército alemão, no nível tático, ele era superior aos exércitos aliados. Só que tem uma coisa que a gente aprende na ESM, lá dos Estados, é o seguinte: não tem como você ganhar uma guerra sem estratégia errada. Não existe solução tática para erro estratégico. A Alemanha perdeu a guerra por erro estratégico, tomou decisões estratégicas erradas. E não tinha comandante de divisão de exército que resolvesse as burradas do Hitler, né? Ele acertou no começo, errou depois no fim. Então tinha que fazer. Por mais que o exército fosse lutando em 2 frentes, às vezes 3 frentes, né? Então, assim, e mesmo depois a geração mais nova que chegou lá depois de 42, né? Depois que for com o exército alemão tendo que botar mais gente ali, eles também traziam essa questão essas tradições. Então, o exército alemão, ele vem muito dessa tradição prussiana. É o exército prussiano que venceu o francês do Napoleão III em Sedan, né, que deu uma surra, né, e o Kaiser foi coroado em Versalhes, ou seja, é o exército que venceu a França, né? E esse exército é o que vai lutar na Primeira Guerra e é o exército que vai ser o terror da Europa até 45, né? Então, essa tradição, essa ideia, contribuição que eu queria fazer. Obrigado aí, gente. Desculpa aí se eu me alonguei. Rapidinho aqui, tá, pessoal? Só que eu fiquei devendo aqui, eu vi as minhas anotações. É o teórico russo de blindados, é o Mikhail Tukhachevsky, tá? Ele que é o teórico de blindado russo, ou seja, o alemão, ele pegou Liddell-Hart na Inglaterra, pegou De Gaulle na França e pegou esse russo na União Soviética. E eu acabei não falando aqui, eu me atropelei, tá? Só para o pessoal ter uma noção geral no exército alemão. Geralmente um batalhão era comandado por um major e um regimento por um coronel. E a divisão por um major-general. Tá bom? Só para ter uma noçãozinha ali. Tá certo? E sobre o que o Paulo falou, Rômmel, por exemplo, foi tenente de uma tropa de montanha. Rômmel, a raposa do deserto, foi tenente de uma tropa de montanha. Então, muitas das características que ele levou para o Afrika Korps, que ele se consagrou, há um mito em torno dele, uma propaganda alemã muito forte. Tá? A campanha da África tem umas características ali que o inglês ele conseguiu juntar numa tempestade perfeita incompetência de oficiais generais e perda de poder de combate. Ele conseguiu, né? Mas muito do que ele fez na África foi fruto das experiências dele na Primeira Guerra Mundial, porque ele tinha que agir, não tinha rádio, ele agia sem ordens, ele só tinha a chamada intenção do comandante, né? Ele só tinha, era muito centralizado, ele ficava sempre separado do comandante dele. E numa dessas ele prendeu um efetivo grande de soldados italianos. Eu sempre faço questão de combater esse mito aí que a FEB, que o exército alemão era formado por velhos e crianças no final. Primeiro, isso não é verdade. Primeiro, para ser um veterano, basta 2 combates. A FEB chegou em setembro. Em dezembro, ela já olhava os soldados da 10ª Divisão de Montanha
com aquele ar de lá vem os novatos. Porque os americanos vieram direto dos Estados Unidos para o campo para a Itália. E os brasileiros estavam 4 meses a mais, mas já olhavam para os americanos com aquele ar de superioridade de quem já estava, porque já eram veteranos, já tinham encontrado inimigos, já tinham tomado tiro, já teve gente morta. Então não demora muito para o soldado, ou ele fica bom, ou ele morre. Não tem meio termo, né? Então eu falo isso para tirar essa falsa impressão. O De Novaes já tinha falado isso. Tá? O exército alemão era uma mistura de veteranos e soldados novos. Não interessa a idade, se era velho, se era criança. Um velho de 90 anos, uma metralhadora bem colocada, não interessa a idade dele, vai apontar o gatilho e atirar. O outro ponto também é que o exército alemão, ele, mesmo na derrocada dele, ele estava correndo em direção, ele corria em direção à Alemanha, isso na Itália, corria em direção à Alemanha, porque tinha que defender a pátria. E também, claro, eu não gosto muito, já viram que eu não gosto muito dos mitos, né? E também ele fugia do russo, né? Ele não queria ser feito prisioneiro de guerra do russo, isso dá motivação. Eu vou romper o contato, vou retrair organizado para me entregar para o americano. Mas na Itália, no caso da FEB, o alemão estava correndo para a Alemanha para defender a Alemanha. Não estava nessa corrida desenfreada para se render ao russo. Eu sempre gosto de falar isso. Até porque alguns autores renomados aí, um jornalista que eu gosto muito, escreveu algumas bobagens no livro dele ali, que eu sempre gosto de salientar. Certo? Acontece, é novato, primeiro livro dele, mas não confere. Tá? Essa ideia de enfrentar mulheres e crianças, enfrentou velhos e crianças, um garoto de 14 no primeiro combate vira homem. Não tem essa ali, vira homem. Ou morre. Pessoal, muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Bom, pessoal, então hoje vimos aí a palestra do Coronel Eric Vaz de Castro. Muito obrigado, Coronel, pela palestra. Para entender, né, todo, digamos, o envolvimento dos brasileiros na campanha da Itália, a gente tem que ter uma ideia de como é que era formado o exército alemão, que foi o que a gente basicamente foi combater na Itália. Tinham elementos italianos também, tinham elementos de 4 divisões italianas ainda, quando a FEB chegou, mas o grosso do inimigo que a FEB enfrentou foram as divisões alemãs. Então, uma palestra como essa serve para dar uma maior visibilidade, né? Um maior entendimento para quem não é do meio militar do que se trata um regimento, uma divisão, como que era formada, né? Uma divisão, por exemplo, as divisões que a FEB combateu principalmente, a 232 de infantaria, a 114 ligeira. Então agora, quando a gente pega um livro da FEB, a gente tem um entendimento maior do que se tratava aquilo ali. Não era apenas um número e um nome, né? Então, é bem interessante termos isso aí gravado no Museu Virtual para que aumente, né, as possibilidades de entendimento dos estudos da FEB como um todo. Então, fecho aqui a nossa palestra. Novamente, obrigado, Coronel Eric, obrigado a todos que estão assistindo a gente. Continuem acompanhando o canal, clique aí para seguir o canal, porque terão inúmeras palestras ainda por vir. Bastante coisa bacana. Muito obrigado a todos e até a próxima.